Bom, o tema do nosso ano é anunciar o reino de Deus, amém? Então Deus, desde que Jesus começou seu ministério lá na Palestina, na Galileia, Ele chamou homens para ser pescadores de almas, pescadores de homens. E Jesus passou 3 anos com esses homens, ensinando sobre o reino de Deus, ensinando sobre a salvação. E vários homens durante a história têm recebido esse mesmo chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai causar um impacto nesse mundo, que vai ser uma luz nesse mundo. E quem gosta de tema de mensagem, a minha mensagem hoje é pregue a mensagem, anuncie a mensagem de Deus. Fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo foi o maior pregador, na minha visão, do Evangelho de todos os tempos. Ele foi um homem de Deus, ele foi como um bandeirante que saiu desbravando todos os lugares, levando a mensagem. Ele saiu lá de Jerusalém e partiu para várias cidades para pregar o Evangelho. Foi um fundador de várias igrejas que a gente vê na Bíblia. Então, e perto do final da sua vida, Paulo ele escreveu várias cartas. Ele escreve uma carta para um dos seus companheiros na fé, Timóteo. E ele, percebendo que ele estava partindo dessa vida, ele dá alguns conselhos, algumas orientações a Timóteo. Podemos considerar que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Ele lida com vários assuntos doutrinários, assuntos de comportamento do povo de Deus na igreja, assunto também que tem a ver com um ministro, um evangelista, com a liderança da igreja, o que Timóteo deveria perceber e fazer para ajudar a igreja, o povo de Deus a crescer. Então, e Deus hoje não é diferente, está procurando homens de Deus, homens que vão trabalhar por Ele, que vão ter o privilégio de ser usado por Deus nessa época, quando eu falar homem e mulher, tá bem, irmãs? Então, e nós temos essa honra hoje de ser homens e mulheres de Deus. E Paulo ensina com muito amor, mas também com muita convicção para Timóteo sobre a responsabilidade que ele teria perante a palavra de Deus e perante o chamado de Deus para a vida dele. Gostaria de chamar vocês, vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Quem não tem uma Bíblia, acompanhe com o seu companheiro aí ao seu lado. Mas é bom a gente ler a palavra de Deus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Vamos orar. Nosso querido Pai, estamos aqui essa manhã para poder
ouvir a mensagem que vem da boca de Deus. Porque a Bíblia é aquilo que o Senhor fala para todos nós, seres humanos. A Bíblia é o manual da vida, a Bíblia é a lâmpada que ilumina nosso caminhar, ela revigora nossa alma, ela também nos confronta, ela às vezes até nos ofende, porque ela é a mensagem poderosa que vasculha o profundo do nosso ser, que vai lá no íntimo de cada um de nós e pode, como uma espada, curar as doenças que muitas vezes carregamos no nosso coração. E o Senhor quer, através da Tua palavra, tornar cada um de nós um mensageiro fiel, convicto, humilde, obediente. Pai, que cada um de nós aqui essa manhã possa receber essa palavra com um coração grato, coração aberto, coração disposto, como o solo bom, que quando a semente cai, frutifica. Sou tão grato por esse privilégio, por essa honra que o Senhor me concede agora, de poder compartilhar com meus irmãos a sua palavra. Fala por meio da minha boca, que os teus sentimentos tome conta de nós essa manhã. Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, vemos nesse texto Paulo ordenando Timóteo. Imagina, ele dá ordenando, é uma ordem. Isso já faz uma diferença. O que isso significa? A responsabilidade que Timóteo tinha como pregador do Evangelho e também como um discípulo de Jesus Cristo. Ele fala, eu ordeno, parece uma coisa, mas ordem, eu não gosto de obedecer ordens. No mundo atual é muito difícil a gente encontrar, eu não gosto que ninguém me mande, né? Fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas naturalmente, mas deixa eu falar para você, nosso coração naturalmente, às vezes, não quer fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. Por isso que a gente tem que se esforçar. E ele ajuda Timóteo a entender a responsabilidade que ele tem como pregador, como alguém que vai anunciar essa mensagem ao povo de Deus. Olha, entenda bem, a Bíblia é um livro escrito por cristãos para cristãos. Então, quando Deus usou os homens para escrever a palavra dele, Deus tinha em mente, a palavra tem que alcançar primeiro os de dentro da igreja, para que esses de dentro da igreja levem para fora da igreja. E Paulo está falando isso com Timóteo. Ele orienta Timóteo a não pregar suas ideias, aquilo que é popular, aquilo que agrada as pessoas, aquilo que é politicamente correto. Mas ele ordena pregar a mensagem completa, o evangelho todo para todo homem, para toda mulher. Não é só as partes seletivas do evangelho, mas é todo o evangelho. A Bíblia é a regra de vida. E Paulo fala, olha, você tem que pregar com convicção, com coragem, com ousadia, com temor, mas também com muita paciência, com muito amor, com muita humildade. Por que Paulo considerava a pregação da palavra de Deus como algo de extrema importância na vida do povo de Deus? O que nos leva hoje, irmãos, a pregar a palavra de Deus? O que nos motiva a fazer isso? Você tem cumprido com isso, você tem sido um discípulo humilde para
ouvir o que Deus tem pedido para você e anunciar isso para outras pessoas. Ou a palavra de Deus, você ouve, você gosta, você até acredita, mas a mudança que ela deve provocar, ela não tem causado esse efeito em nós. E aí Paulo coloca por que é importante pregar a mensagem. No versículo 1 ele fala, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos. Uma motivação importantíssima para pregar a mensagem. Todos nós aqui, estamos hoje na presença de Deus. Tudo que nós vamos fazer, ou que deixamos de fazer, Deus está vendo. A Bíblia fala que Ele vê até o que está dentro do íntimo. Eu não sei como é que Ele consegue ver isso. O que a gente sente, o que a gente pensa, Ele vai lá, Deus vai lá. Hebreus 4:12 fala sobre isso, né? E 13. Que não há nada que se possa esconder de Deus. Diante da realidade do juízo vindouro, que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai trazer a todos os seres humanos, nós temos a responsabilidade, como povo de Deus, de anunciar a mensagem de Deus. Todos nós aqui, um dia, estaremos diante do tribunal de Cristo, para prestar contas a Ele. Olha, isso é assombroso. Isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Morrer na cruz não é uma brincadeira. Há um juízo. Há contas para se prestar. E nós precisamos estar atentos para isso. E Paulo está deixando Timóteo bem claro sobre sua responsabilidade. Você entende e compreende o poder que o Evangelho tem para mudar a vida de qualquer pessoa? O Evangelho pode mudar qualquer pessoa, nada é impossível para Deus. O Evangelho mudou a mim. Eu já contei minha história para vocês, como eu era antes. E eu já vi tantos corações, esses 28 anos na fé que Deus tem transformado. Histórias fantásticas do poder da palavra na vida de pessoas. Deus deu a cada um de nós dons. Como Héctor pregou no domingo passado, estamos usando os dons que Deus nos deu para anunciar o Evangelho. Desde o início, o homem vivia na presença de Deus. A gente percebe isso lá no Éden. O homem e a mulher não precisavam de nada, que eles tinham tudo. Tinham Deus, tinham sua presença, seu amor, seu zelo, seu pastoreio. Deus supria todas as suas necessidades, mas o homem e a mulher se rebelam contra Deus. E Deus tem que tomar uma decisão muito difícil, que é de expulsar eles do jardim do Éden. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas isso é assombroso. A pior maldição que uma pessoa pode viver na vida dela é viver sem Deus. Mas Deus tinha um plano de mudar essa situação, de trazer novamente o homem e a mulher para perto dele.
E durante a história ele usou outros homens. Usou Abraão, usou Noé, usou Davi, usou Moisés, usou Elias, Daniel, Jeremias. Tantos homens que Deus chamou, que foram usados por ele para pregar essa mensagem de mudança, de arrependimento, de salvação. E a gente se identifica com alguns personagens. Você percebe quão grande é o amor de Deus por sua vida? Olha, cada um de nós aqui foi criado para a glória de Deus. Existimos para isso. A Bíblia está cheia de escrituras que falam a respeito disso. Hoje, cada um de nós aqui, cristão, conhece esse Deus maravilhoso, poderoso. E Deus quer que a gente possa, como povo dele, recomendar ele para outras pessoas. Se o nosso amor por Deus for forte, a mensagem que nós vamos pregar também vai ser forte. Se estimamos a Deus acima de todas as coisas, como Jesus falou, santificado seja o teu nome em todo mundo. O que isso quer dizer? Que o nome de Deus tem que ser famoso em todo mundo, em todas as nações. Apreciar o nome de Deus, honrar o nome dele, estimar o nome dele. Em Salmo 67, o salmista entendeu isso. Vamos lá, livro de Salmos 67, versículo 2 a 4. O salmista expressa os sentimentos dele por Deus. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Somos chamados pela Bíblia, interessante isso, a louvar a Deus. Louvar a Deus tem a ver com cantar para Deus. Hoje eu tirei um tempo para cantar de manhã para Deus, eu gosto de fazer sempre isso. Aliás, isso me ajuda na minha vida devocional. Eu costumo cantar para Deus praticamente todos os dias da minha vida. Isso me enche de gratidão. Me torna humilde, mais humilde. Eu sou pequeno, Deus é grande. Eu sou insignificante, Deus é tudo. Porque Deus não está ali presente com você, pessoalmente. É você e Ele. Mas Ele está te vendo. Ele sabe o que está no seu coração. Irmãos, o que o salmista está querendo dizer é que nós, cada um de nós aqui, que quer anunciar essa mensagem, precisamos sentir sentimentos fortes no íntimo do nosso ser para estimar esse Deus. Apreciar Ele. Tudo que Ele faz é correto. Tudo que Ele faz é digno de confiança. Mas corremos um perigo. Qual é o perigo que nós corremos? É nos acostumar com as bênçãos de Deus. Isso implica o que na nossa vida? Por acostumar com as bênçãos. Valorizamos mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. E nós precisamos valorizar esse Deus acima de todas as coisas. É o que o salmista está dizendo para nós. E se nós fizermos isso, valorizarmos mais as bênçãos de Deus do que a Deus, isso vai afetar a maneira como nós anunciamos o Evangelho também.
Deus convida cada um de nós aqui a ser íntimo dele, a ser profundo com a palavra dele, a não entregar essa mensagem de qualquer jeito, a não ler esse livro de qualquer jeito, que hoje nós temos a Bíblia impressa em todas as línguas, em várias traduções. Quando você pegar esse livro para ler, para estudar, para ensinar, você tem que ter razão, convicção, emoção e ação para quem você está ensinando. A Bíblia me desafia cada dia. E eu quero também despertar isso no seu coração. Como vou anunciar a mensagem de Deus? Essa é uma pergunta. Como vamos anunciar? O salmista fala: assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Deus é um Deus de todos os povos. Lá no antigo Israel já se entendia isso. Olha, Israel se tornou Estado 70 anos atrás, essa semana comemorou 70 anos do Estado de Israel. Então imagina como que um povo de um lugar tão pequeno, com a população tão pequena, afirmava que existia um Deus que iria cuidar de todas as nações. De onde vinha esse entendimento, essa compreensão do relacionamento que eles tinham com Deus? Anuncie a mensagem com convicção. Olha, quando você for anunciar, anuncie que você acredita naquilo que você está anunciando. Porque o que a gente passa não é somente conhecimento bíblico, passa coração, emoção. Não é só conhecimento. Não é como ensinar química, história, geografia. É a mensagem poderosa de Deus. E Paulo fala para Timóteo aproveitar cada oportunidade para convencer, repreender e também animar. Eu tive com jovens uns dias atrás, eu perguntei para ele o que é convencer alguém. Eu queria deixar essa pergunta: o que você entende quando a Bíblia fala pregue para convencer alguém? Você tem que estar tão convicto daquilo que o que você acredita vai deixar outra pessoa em dúvida se ela não acredita. Cara, esse cara acredita, essa mulher acredita no que ela está falando. Irmãos e amigos, olha que fantástico é pregar mensagem. Nós vamos ver agora um vídeo que fala da história de um homem que ouviu a mensagem do Evangelho. É de famílias de nossa igreja, a igreja lá da Indonésia. Um homem que se converteu e ele gravou um vídeo. E nós vamos ver esse vídeo agora. Eu queria que você prestasse atenção na história dele. Tá as legendas, preste atenção nas legendas. Hari ini jika orang mengetik nama Suryotan di Google, maka orang menemukan Suryo adalah penjahat, pemeras, dan menyalahgunakan kekuasaan. Tapi ini bukanlah akhir kisah dari seorang Suryotan. Saya dibesarkan di keluarga yang berantakan pada tahun 1960. Setelah SMA, saya bekerja untuk keluarga dan saya ditunjuk sebagai salesman. Pada masa itu gaji saya setara $3 US sebulan. Segalanya berubah ketika saya memiliki hubungan bisnis dengan lingkungan istana. Perusahaan kami memiliki keuntungan sampai 2000% dan membangun network
Dan dengan demikian saya menjadi serakah dan fokusnya adalah uang, dan selalu apa yang saya inginkan saya dapatkan. Dengan selanjutnya, waktu rezim reformasi ini, banyak sekali sahabat-sahabat saya menjadi orang-orang penting di dalam posisi penting. Pintu saya terbuka, begitu banyak peluang akan mendapatkan uang dan kekuasaan. Dan saya melakukan dengan segala cara, saya menghalalkan untuk maksud dan tujuan mendapatkan keinginan apa yang saya mau. Baik itu melakukan suap, melakukan entertainment, baik itu pejabat, networking dengan perempuan, party. Sepertinya saya itu orang yang kerja keras sampai malam jam 11, jam 12, tetapi sesungguhnya kerja saya hanya 2 jam. Dan saya become very big spender, yang setiap bulan saya bisa habisin sampai $500.000 per bulan. Walaupun saya lakukan semua ini, saya punya hidup tetap saya ke gereja setiap minggu. Di mana setiap minggu saya ganti perempuan, bergandeng tangan, nyanyi, sampai pada titik kadang-kadang bisa nangis. Saya tetap percaya ada Tuhan. Harapan saya mencari Tuhan adalah untuk blessing-Nya. Tahun 2003, saya bertemu Christina, seorang trader senjata. Dan saya menikah, dan saya tetap selingkuh dengan hidup lifestyle yang dosa. Dan pada tahun 2006, istri saya mendaftarkan saya ke men's camp. Di men's camp, kenapa saya mau pergi, saya juga tidak tahu apa sebabnya. Dan saya ikut sampai ke men's camp. Section pertama saya melakukan confess dosa. Pada saat setelah confess dosa, saya telepon ke istri saya. Kalau saya sebagai pengusaha hadap menteri, hadap presiden, saya harus punya agenda, saya harus pakai jas, saya harus rapi. Sedangkan Tuhan itu lebih daripada presiden. Saya ambil komitmen betul-betul seek God. Saya bangun jam 2.30, jam 3 pagi saya mandi. Setelah mandi, saya pakai jas, saya melakukan doa, sekalipun doa yang saya pada saat itu belum mengerti. Saya hanya dengan hati sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya doa dan saya nyanyi dari jam 3 sampai jam 7, dan seterusnya saya baca Bible sampai jam 11 siang. Saya berdoa selama 6 bulan untuk mengerti dan melakukan firman. Dan saya bertemu seseorang yang saya nggak kenal di lift apartemen saya. Dia ngajak saya untuk belajar Alkitab di gereja yang sekarang ini. Untuk itu, justru pada saat saya seeking God, betul-betul masalah saya bermunculan. Yang hidupnya saya tadinya tidak ada masalah seperti yang sekarang ini. Saya dilaporkan ke polisi, 9 report polis, saya difitnah, dan istri saya juga difitnah. Untuk itu Tuhan, saya mulai mengerti firman, saya mulai bertobat, di-challenge oleh brother yang ngajarin saya Bible untuk bertobat. Untuk itu saya datengin musuh-musuh saya minta maaf. Mereka ketakutan. Saya menutup bisnis-bisnis yang tidak righteous. Dan saya ambil putusan itu semua dengan konsekuensi saya tidak ada income 3 tahun. Saya hidup dengan rasa cukup, contain $400 per bulan. Saya bergumul dan menangis karena saya harus memaafkan musuh saya. Bahkan saya menangis dan bergumul dengan pernikahan saya. Hampir setiap hari saya menangis di 3 tahun pertama saya menjadi murid. Yang menjadi berubah dengan quiet time saya setiap pagi itu yang membuat saya berubah dan membaca firman. Setelah 3 tahun berjuang, secara keuangan Tuhan memberkati bisnis saya dengan tawaran yang menarik dari seseorang, dan saya diberkati keluarga, dan saya juga dapat anak yang tidak saya duga. Saya mendapat anak
3 laki-laki. Saya sampai hari ini bisa lakukan ini semua karena saya masih melakukan doa dan quiet time saya, dan saya bangun tetap masih jam 3 pagi. Semuanya ini terjadi dan saya lakukan karena iman dan rasa hormat saya kepada Tuhan. Amin. Em 2 Timóteo, capítulo 4, voltando lá para a carta de Timóteo, Paulo fala para Timóteo sobre a vigilância contra a falsidade do Evangelho. E ele fala aqui no versículo 3, desculpa. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. A Bíblia nos alerta também para ficarmos vigilantes contra o falso ensinamento. E Paulo já naquela época já enxergava uma porção de mestres que estavam influenciando as pessoas para o ensinamento falso. Hoje não é diferente. É tanto ensinamento que a gente recebe por meio de WhatsApp, do YouTube. E aí, a gente às vezes seleciona, né? O mestre que fala aquilo que a gente gosta de ouvir. Não fale de pecado, não fale de compromisso, não fale de amor, não fale de arrependimento, não fale de santidade. Fala só de Deus. É verdade, devemos falar de Deus. Mas é o Evangelho todo para toda criatura. E Paulo, enxergando isso, ele aconselha Timóteo, olha, vai ter pessoas, e vai ser um monte delas, que não vai dar ouvidos ao verdadeiro ensinamento. E o pior, essas pessoas vão procurar outras pessoas, que lhe dá o nome de mestres, que vai ensinar a elas o que elas querem ouvir. Então, irmãos e amigos, nós estamos vivendo esse tempo nos dias atuais. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não sei se você tem dúvida sobre isso. O Evangelho está sendo pregado em todos os lugares, em todas as nações. Cristo, o nome dele está sendo conhecido. Mas também devemos encarar a realidade de que nem todos que estão ouvindo a mensagem de Cristo estão valorizando essa mensagem, estão se quebrantando diante da mensagem, estão mudando de vida, de comportamento, de atitude. A mensagem não tem produzido o efeito que ela deveria produzir. E nós precisamos ser homens e mulheres que vão anunciar essa mensagem com convicção, com temor, com coragem, com ousadia, com intrepidez, mas também com amor, com paciência, com humildade. E as duas coisas têm que estar no nosso íntimo. O verdadeiro ensino conduz as pessoas a seguir Jesus, seguir a vida de Jesus, seus valores, seus sonhos, seus propósitos e sua vontade. A pergunta que eu coloquei para mim aqui com uma interrogação é: quem é o seu mestre hoje? É Jesus? Ou é um outro mestre? Alguns conselhos que Paulo dá para Timóteo, versículo 5.
Ele está falando de a atitude de pessoas, mas ele puxa a responsabilidade para Timóteo. Mas você, Timóteo, você, Edson, você, João, você, Maria, você, Manuel, você, Orlando, sei lá. Olha o que ele fala. Seja moderado. Na versão revista e atualizada, moderado quer dizer seja sóbrio. Eu gosto mais dessa palavra, sóbrio. Seja vigilante. Em todas as situações, vê o que você está ensinando, o que está acontecendo dentro da igreja. Não fica no conforto só da sua casa, do seu sofá, da sua TV. É bom tudo isso, mas olha, fica sóbrio. Entenda os sinais do tempo. Faça uma leitura do que está acontecendo no mundo, fora da igreja. Não fica lá só pensando em você. Isso já chama a gente para outra realidade. Seja sóbrio. Ele fala sobre sua responsabilidade de estudar a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus com verdade, com seriedade e com perseverança. Como anda seu estudo da palavra de Deus, seu estudo pessoal? Vocês têm estudado livros para você crescer, para você ter conteúdo para passar para outras pessoas? O brasileiro é considerado um dos povos do mundo que menos lê livros. A estatística última que foi feita, a maioria dos brasileiros não lê um livro por ano. Ele fala também sobre suporte o sofrimento. Você, Timóteo, suporte o sofrimento, as aflições que a vida vai trazer para você como um discípulo verdadeiro, que vai vir perseguição. Vai vir oposição. Olha, meu amigo, o diabo ele não está dormindo. Ele está de olho na gente. Ele quer nos destruir, ele quer roubar a nossa fé. Ele quer provocar o caos no mundo, você está entendendo? A desordem no mundo, porque quando o mundo tem guerra, as pessoas ficam focadas na guerra, não em Deus, em propagar o Evangelho. Então, suporte o sofrimento. Aí ele fala também, faça o trabalho de um pregador, de um mensageiro. Eu e você somos chamados para compartilhar isso com alegria. É a mensagem que salva. É Deus quem salva. E aí tem uma palavrinha aí que me pegou. No final do versículo 5, cumpra bem o seu dever como servo de Deus. Olha, é um dever mesmo. E às vezes a gente, dever é uma palavra muito pesada. Eu tenho que fazer as coisas naturalmente. Não. Às vezes você tem que ter dever, responsabilidade. Eu não gosto de ir para a escola, mas eu vou para a escola. Fico 8 horas lá na escola. Por que eu fico? Eu quero uma recompensa do que eu estou fazendo lá. E no trabalho a mesma coisa. O dever de ensinar nossos filhos. O dever de ensinar nossas esposas, nossos maridos. Mas ele fala aqui, cumprir seu dever, cumpra bem, tá, irmãos? Deus chama cada um de nós a dar o nosso melhor, a fazer o melhor de nós para Ele, com alegria. E é interessante, a palavrinha não é como ministro, presbítero, líder, é como servo de Deus.
como servo de Deus. Isso me pegou. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E isso deve ser motivo de privilégio para nós, de alegria. Que privilégio, Deus quer me usar, quer assim, como você viu o vídeo. O homem começou a estudar a Bíblia sozinho. E Deus, vendo o coração dele, colocou cristãos no caminho dele. E ele estuda a Bíblia. E olha a mudança desse homem, do vídeo. E eu queria terminar aqui, versículos 6 e 7. Paulo reconhece que está na hora de morrer. Segundo os estudiosos da Bíblia, a segunda carta a Timóteo, o capítulo 4, é as últimas palavras que Paulo escreveu em vida. Ele está sentindo que vai morrer, que ele está partindo dessa vida. E ele fala: quanto a mim, já chegou a hora de ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém? No início ele fala da vinda de Jesus, no versículo 1, do julgamento. Mas para o povo de Deus, isso deve ser motivo de quê? De alegria, de esperança. Tem a realidade do julgamento, da prestação de conta, mas tem a realidade da recompensa também, do prêmio da vitória. Olha, quantas pessoas que já desistiram desse prêmio? Porque não levaram a sério a mensagem de Deus? Quantos amigos você já perdeu? Porque escolheram outras coisas. E ele está falando da fidelidade a Deus até o fim, de uma vida sacrificial. E é interessante que o Paulo fala: fiz o melhor que pude. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós demos para Ele o nosso melhor. Que cada um de nós possa expressar essas mesmas palavras quando a gente perceber que a gente está partindo dessa vida. O dia da nossa morte vai chegar assim. Isso é uma realidade, isso é um fato. Você que é jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente. Você não sabe disso. Pode ser que não. Nós que somos mais velhos, agora é hora de aproveitar a vida. Não, é hora de aproveitar a vida, mas também pregar o Evangelho. Curtir a vida é bom. Curtir as bênçãos de Deus é bom. Mas precisamos ser homens e mulheres de Deus. O que nos leva a anunciar a mensagem? Ela salva os perdidos. Por quê? Porque Deus quis assim. A Bíblia é o livro de Deus para nós. E quando ouvimos esse livro, porque é o próprio Deus falando, quando obedecemos esse livro, porque é a palavra de Deus, nós vamos experimentar vida verdadeira. Então nós vamos terminar o nosso culto agora com um batismo de alguém que estudou a palavra de Deus, ouviu essa palavra, teve fé e tomou uma decisão de mudar de vida.